Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade ao cálculo de pH de substâncias de natureza poliprótica, hoje nós vamos falar sobre as polibases, ou sais do tipo Na2A, se considerarmos um ácido poliprótico. Lembrando que ácidos polipróticos são substâncias com mais de um próton ionizável, e eles podem dar origem a esse tipo de sal, perdendo os dois prótons e então assumindo um cátion proveniente de alguma base forte, tá? O que acontece? Essas substâncias, esses sais, quando em solução, eles podem sofrer hidrólise e regenerar a estrutura dos seus ácidos respectivos. Devido a essa característica de aceitar mais de um próton, a gente encontra sua denominação como sendo polibase ou bases polipróticas. Vamos entender o cálculo de pH dessas substâncias através de um exemplo. Considere o cálculo de pH de uma solução de carbonato de sódio de concentração 0,1 mol por litro, sendo as constantes ácidas K1 e K2. Lembrando que o carbonato é um sal do tipo Na2A e ele é derivado de um ácido poliprótico que é o ácido carbônico. Primeira coisa que nós vamos fazer é escrever a equação de ionização do sal. Vou tratar esse sal como a fórmula genérica, tá? Na2A, na presença de água, forma 2 sódios mais A2-. O A2- vai começar a sofrer os processos de hidrólise e aí nós temos a formação de H- mais OH-. Isso seria Kb1. Nós temos então H- mais água, formando H2A mais OH-, nós teríamos aqui Kb2. Tá? E por fim a água, H2O mais H2O, teríamos H3O mais OH-. E KW. Importante nesse ponto a gente determinar quem é Kb1 e Kb2, porque nós temos aqui a constante ácida, Ka1 e Ka2. Para que não haja confusão, a gente compara essas equações com a equação de ionização do ácido. Então, só para a gente encontrar os valores de Kb1 e Kb2, nós vamos escrever a equação no sentido oposto, tá? Então, imagine que eu tenho um ácido H2A mais água, vai formar H3O mais HA-. E isso corresponde ao Ka1. Temos então H- mais água e vai formar H3O mais A2-, corresponde a Ka2. Vamos ver a relação entre elas. Se nós observarmos, essa equação que corresponde a Kb1 é exatamente o inverso desta equação aqui, ó. Aqui nós temos H- mais uma base, formando A2- e H2O. Aqui nós temos H- mais uma base, que é a água, formando um ácido, H3O+, e A2-, exatamente escritos da forma inversa. Isso significa que a relação entre Ka e Kb nesse caso se dá pelo seguinte: aqui Kb1 seria Kw dividido por Ka2, e aqui seria Kb2 Kw dividido por Ka1, que é exatamente, essa relação é o inverso dessa, certo? Lembrando que isso vem daquela relação de que Ka vezes Kb é igual a Kw. A gente usa essa relação para calcular essas constantes. Com base nesses valores de constante aqui, tá? Dividindo Kw por K2 e Kw por K1, nós chegamos exatamente nesses valores aqui, 1,8 vezes 10 a menos 4 e 2,3 vezes 10 a menos 8. É importante determinar essas constantes para fazermos aproximações no decorrer do desenvolvimento do cálculo de pH. Uma vez escritas já essas expressões
e calculado o valor das constantes, né, básicas no caso, nós seguimos fazendo o segundo passo do tratamento sistemático, que é escrever exatamente as expressões de equilíbrio. Então nós temos aqui, ó, KB1 H- vezes OH- dividido por A2-. Nós temos KB2 H2A vezes OH- dividido por HA-. E nós temos KW, que é igual a H+ vezes OH-. Então, temos todas as expressões do equilíbrio. Fazemos agora o balanço de carga para esta solução. Quantidade de íons positivos tem que ser igual à quantidade de íons negativos. Positivo, nós só temos o sódio e o H3O+. Então, Na+, vou representar aqui como H+, tá? Para simplificar. E os íons negativos, A2-, HA- e OH-. Lembrando que aqui eu multiplico por 2, porque a carga deste íon é 2- mais HA- mais OH-. Neste ponto, nós podemos fazer uma primeira aproximação olhando a natureza da solução. Como aqui se trata de um composto básico, né? Nós podemos dizer que a concentração de OH- vai ser superior à concentração de H+. OH- superior à concentração de H+. Com isso, nós simplificamos o balanço de carga, considerando a concentração de íons H+ muito pequena. E o balanço fica, então, Na+ é igual a 2 vezes A2- mais H- mais OH-. Seguimos com o quarto passo, fazendo o balanço de massa. O balanço de massa, nesse ponto, nós temos que prestar atenção. Por quê? Primeiro, nós olhamos a dissociação do sal, que forma todo o sódio em solução, libera, né, todo o sódio em solução, e libera A2-. Então, para a concentração do sódio, vendo que esse sal é totalmente solúvel, a concentração do sódio vai ser 2 vezes a concentração analítica do sal, né? Se eu tiver 1 mol aqui, vai formar 2 mols de sódio. 3 mols vão formar 6 mols de sódio. 2 vezes a concentração analítica do sal. Se não houvesse nenhuma reação paralela, a concentração de A2- também seria igual à concentração do sal. Mas o que acontece com A2-? Uma parte permanece como A2-, uma parte vira HA- e uma parte vira H2A. Então, a soma dessas espécies tem que ser igual à concentração do sal. Então, eu teria A2- mais HA- mais H2A. Isso é igual à concentração do sal. Será que é possível fazermos alguma aproximação nesse ponto? Olhando as equações químicas, nós observamos que a constante da segunda equação é muito pequena, o que indica que essa reação quase não acontece. Então, eu quase não tenho formação de H2A. Então, se eu considerar que KB1 é muito maior que KB2, é o mesmo que dizer que HA- vai ser muito maior que H2A. Então, o meu balanço de massa pode ser simplificado porque esse termo aqui vai ser muito maior do que esse aqui na equação. Esse vai tender a uma concentração muito pequena. Logo, o meu balanço de massa pode ser reescrito como A2- mais HA- é igual à concentração do sal. Então, agora nós temos as expressões do balanço de carga e o balanço de massa. Nós vamos organizar essas equações para que elas possam ser resolvidas.
Como eu considerei que KB1 é muito maior que KB2, basicamente eu vou trabalhar em cima da primeira equação, que é a mais expressiva. Então, eu tenho, para reunir essas equações, KB1 é igual a H menos vezes a concentração de OH dividido por A2 menos. KB2 não vou usar, KBW também. Tem o balanço de carga, que sódio é igual a 2 menos mais H menos mais OH menos. Balanço de massa, nós temos dois balanços de massa. Sódio é igual a concentração, 2 vezes a concentração do sal, assim como a soma de A2 menos mais H menos também é igual à concentração do sal. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 equações. E nós temos 4 incógnitas, H menos, OH menos, A2 menos e o sódio. 4 equações, 4 incógnitas, nós temos uma solução para esse tipo de sistema. Veja que agora eu tenho que trabalhar com substituições para poder simplificar e achar a concentração de H+ para o cálculo de pH. Como trata-se de uma base, nós vamos tentar determinar o OH-. Primeira coisa aqui, vejam a igualdade, né? Aqui nós temos que o sódio é 2 vezes a concentração do sal e que a soma desses termos é igual à concentração do sal. Então, eu vou substituir a equação 4 na equação 3. Com isso, nós teremos que a concentração de sódio é igual a 2 vezes H2- e H-. Isso vai dar Na+, 2 vezes A2- mais 2 vezes HA-. Esse seria o nosso novo balanço de massa, seria a equação 5. Se nós olharmos no quadro anterior, o sódio corresponde exatamente à soma desses termos. E nós já fizemos aqui a determinação que o sódio também é a soma desses termos. Então, eu vou igualar a equação 5, com a equação 2. Equação 5, então, é 2 A2- mais 2HA- vai ser igual a equação 2, que é A menos, HA- mais 2 vezes A2- mais OH-. Com isso, nós podemos ver que alguns termos se repetem. 2 vezes A2-, 2 vezes A2-, posso eliminar. Aqui eu corto o H- com H-, aqui sobra 1. Com isso, eu tenho a dedução dizendo que H- é igual a OH-. Equação 6. Então, eu já sei a relação de H- e OH. E eu posso, então, agora substituir isso na expressão de equilíbrio. Então, eu tenho aqui, ó, KB1 é igual a menos vezes OH- dividido pela concentração de A2-. Acabei de determinar que HA- é igual a OH-. Falta nós determinarmos quem é o A2-. Se nós voltarmos aqui na expressão, o A2- ele está presente aqui no balanço de massa. O A2- mais o HA- é igual à concentração do sal. Nós podemos aqui fazer uma nova aproximação. Só para eu lembrar aqui, ó, A2- mais
H- é igual à concentração do sal. Então, agora eu reduzi, né, as minhas equações a estas equações e vou fazer as substituições aqui. Então, já sei que H- é igual a OH-. Então, isso vai ficar da seguinte maneira. Kb1 é igual a OH- vezes OH- dividido por A2-. Quem é o A2-? O A2- eu posso isolar a partir deste balanço, que ele vai ser igual à concentração do sal menos. Lembrando que o H- é igual ao OH-, tá? Então, com isso, eu coloco isso na minha expressão, isso vai dar HO- ao quadrado, dividido pela concentração do sal menos OH-. Se eu resolver essa equação, vai cair numa equação quadrática, que nós já resolvemos lá para as bases fracas, né, monopróticas. Mas aqui ainda cabe uma terceira aproximação, que pode simplificar ainda mais a equação. Fazemos a divisão da concentração dessa base, né, que no caso é um sal, dividido pela constante que nós estamos trabalhando, que é o Kb1. Se isso for maior ou igual a 1000, nós podemos fazer a simplificação de que a concentração de A2- é muito maior que a concentração de H-. Ou seja, como H- é igual a OH-, é o mesmo que dizer que A2- é muito maior que a concentração de OH-. E que isso implica que A2- é aproximadamente a concentração do sal, né? Porque se eu for eliminar isso, se isso for muito maior que essa composição, isso tende a zero, A2- é igual à concentração do sal, e aí nós temos que essa expressão fica mais simples dessa maneira. Então, para calcular o pH ou pOH no caso dessa base, nós partiríamos dessa expressão, OH- dividido pela concentração do sal. Logo, OH- seria igual a raiz quadrada de Kb1 vezes a concentração do sal. Lembra que essa expressão ela é análoga a uma base fraca monoprótica, né? Ela era Kb vezes a concentração da base. Aqui vai ser a concentração do sal, porque nós estamos trabalhando com o carbonato de sódio. Então, no caso do exemplo que nós estamos resolvendo, que é o carbonato de sódio, cuja solução é 0,1 mol por litro, e cujo Kb1 nós calculamos como sendo 1,8 vezes 10 a menos 4, nós teríamos aqui que o OH- é igual a raiz quadrada de 1,8 vezes 10 a menos 4 vezes 0,1. Isso corresponde a uma concentração de OH- de 4,24 vezes 10 a menos 3 mol por litro, o que corresponde a uma solução de pOH de 2,37, então uma solução de pH de 11,63. Então, esse seria o pH de uma solução de carbonato de sódio. Observem que se trata exatamente, né, de um procedimento que a gente usa para calcular o pH de bases fracas monopróticas. Obviamente que nós temos que avaliar se aquelas aproximações são verdadeiras para ver se nós podemos tratar, neste caso, este composto, nesta concentração, dessa forma. Então, a gente vai avaliar. Primeira coisa, a primeira aproximação, nós dissemos que a concentração de OH- seria muito maior que a concentração de
H+. Nós calculamos a concentração de OH- como sendo 4,24 vezes 10 a menos 3 mol por litro menos 1. Isso tem que ser maior que a concentração de H+. H+ é igual a Kw dividido pela concentração de OH-. 1 vezes 10 a menos 14 dividido por 4,24 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Vamos ver quanto que dá essa conta. Essa divisão dá 2,36 vezes 10 a menos 12 mol por litro. Então, a gente já observa que a concentração de H+ aqui é 2,36 vezes 10 a menos 12 mol por litro e que essa aproximação é verdadeira. A segunda aproximação que nós fizemos foi de que Kb1 era muito maior que Kb2 e que isso implicava que Ha- era muito maior que H2A. Lembra que H- é exatamente igual à concentração de OH-. Então, neste caso, a gente já sabe que aqui seria 4,24 vezes 10 a menos 3 mol por litro. O H2A vem exatamente da expressão de equilíbrio de Kb2. Kb2 é igual a H2A vezes OH- dividido por H-. Lembra? Isso está lá na expressão que nós calculamos aqui, ó. Expressão de equilíbrio. Considerando que H- é igual a OH-, eu falo isso porque nós fizemos o balanço, né, e nós chegamos nessa afirmação. Essa expressão se resume a dizer, então, que H2A vezes OH- dividido por, aqui não é HA-, a gente sabe que ele é igual ao OH-, dividimos, ó, veja só, que aqui eu simplifico, eu não vou precisar nem fazer conta. A concentração de H2A é exatamente igual à constante Kb2, que nós calculamos anteriormente como sendo, ó, 2,3 vezes 10 a menos 8, que é 2,3 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Então, ó, H2A é 2,3 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Então, essa aproximação é verdadeira, ó, que é da ordem de 10 a menos 3 e aqui 10 a menos 8. Também está certo. A terceira aproximação, nós dissemos que a constante Kb1 é muito pequena. E nós fazemos aquela aproximação, dividir a constante por Kb1 tem que ser maior ou igual a 1000. Neste caso, a concentração do sal é 0,1 mol por litro. O valor da constante, que é Kb1, nós calculamos como sendo 1,8, né, vezes 10 a menos 4. Isso vai dar um valor de 555,55. Então, a gente acabou de observar que a terceira aproximação não é válida e que nós estamos embutindo um erro no cálculo do pH. E o que fazemos então, já que a terceira aproximação não pode ser considerada? Nós voltamos ao processo e resolvemos a equação quadrática, que é exatamente essa equação aqui. Então, neste momento, nós temos que Kb1 é igual a OH- ao quadrado, a concentração do sal menos a concentração de OH-. Desenvolvendo essa equação, nós vamos ter exatamente que OH- ao quadrado é igual Kb1 vezes a concentração do sal menos Kb1 vezes
concentração de OH-. Escrevendo tudo para um único lado, nós temos uma equação quadrática, menos ao quadrado, mais Kb1 OH-, menos Kb1 vezes a concentração do sal, isso é igual a zero. Substituindo os valores que nós temos, Kb1 e Kb1 vezes a concentração, nós vamos ter essa equação aqui. Quadrado mais Kb1, nós calculamos como sendo 1,8 vezes 10 a menos 4, vezes a concentração de OH-, menos Kb1 vezes a concentração do sal, isso vai dar 1,8 vezes 10 a menos 5. Lembrando, o sal é 0,1 mol por litro, e esse aqui, o Kb1, é 1,8 vezes 10 a menos 4. Resolvendo essa equação, nós vamos chegar a uma concentração de OH- igual a 4,15 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Isso corresponde a um pOH exatamente de 2,38. Então, um pH da solução igual a 11,62. Então, essas duas primeiras aproximações, elas são as primordiais para que a gente simplifique os cálculos e faça justamente com que o comportamento dessas soluções de polibase, né, ou seja, um sal derivado de um ácido poliprótico que pode receber 2 ou mais hidrogênios, né, ele se comporte como uma base monoprótica. Nós observamos aqui que não há uma diferença também tão grande, né, entre ter feito ou não a última aproximação. Mudou aqui 0,01 na unidade de pH e pOH, tá? Então aqui nós vamos continuar mantendo essa aproximação em 1000, né, para que realmente não haja erros nos cálculos de pH, né? Mas como eu falei para vocês, em alguns livros você encontra essa aproximação como sendo maior ou igual a 100. Tá? Mas vamos manter aqui como 1000. Pessoal, essa foi a aula de polibases, ou seja, sais que são derivados de ácidos polipróticos, que podem receber mais de 1, né, ou 2 hidrogênios ionizáveis, e que vocês tenham percebido que a resolução desses cálculos não é diferente, justamente porque elas se comportam como bases monopróticas fracas quando em solução. Esse comportamento vai depender principalmente dessa segunda aproximação, em que as constantes têm que ser muito diferentes entre si, né? Se nós recordarmos aqui, Kb1 dividido por Kb2 tem que ser maior ou igual a 1000, para que essa aproximação seja verdadeira e nós possamos simplificar os cálculos. Caso contrário, nós podemos cair em equações do 3º grau e do 4º grau na resolução destes problemas. Até mais!